começar então nosso primeiro programa em Lazarus, em Delphi, no caso, né? Bom, a primeira questão é que, vamos dizer assim, o fato de a gente fazer orientado objeto não significa necessariamente que o programa vai ficar menor do que um programa estruturado. Na prática, muito pelo contrário. O programa orientado objeto vai ser muito maior do que um programa estruturado, né? Vamos tomar como base a ideia de que eu vou fazer um programa do quadrado, por exemplo. Estão lembrados do programa do quadrado lá? Primeiro programa do primeiro período, calcular área e perímetro de um quadrado, certo? Básico, né? Então, eu vou vir aqui como sendo novo. Dentro das opções que vem aqui com Lazarus, nós vamos trabalhar com a aplicação console, tá? Ele vai criar essa aplicação aqui, mas nós não vamos estar usando nesse formato aqui. Então, eu vou desmarcar todas as opções que estão aqui, tá? E ele começa criando esse project, que é o que nós vamos mexer, na verdade, por último, tá? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, quando a gente trabalha na ideia, se eu tenho a ideia de trabalhar com um quadrado, eu vou precisar criar uma classe onde eu vou precisar ter a área e o perímetro desse quadrado. E como o que eu vou ter vai ser o valor do lado. Não é isso? Básico, bem básico, né? A ideia da orientação objeto vai levar em consideração que eu vou trabalhar com 3 partes. Vai ser a classe quadrado, né, que ele vai ter como atributo o lado, né, e ele vai gerar para mim a área e o perímetro, certo? A outra parte que a gente trabalha é levar em consideração que eu vou ter um cara que vai trabalhar com a interface, que vai interagir com o usuário, ou seja, todas as entradas e saídas que eu vou ter vai ser através dessa classe interface, certo? E, como o livro propõe, ele propõe a ideia de trabalhar com a ideia de um programa que vai ser o cara que vai gerenciar a interface com o quadrado. Então, o usuário vai entrar com um determinado dado, com base no dado que ele entrar, ele vai setar esses valores na classe, no objeto quadrado, e esse objeto quadrado vai gerar os resultados que eu preciso e ele vai me apresentar na interface de volta os resultados que eu tenho. Dessa maneira, nós vamos ter a situação mais ou menos no ponto de que a interface vai ser o camarada que vai fazer as entradas e saídas dos dados, né? Nesse primeiro, em LP3, nós vamos trabalhar somente com a interface texto, sem levar em consideração a interface gráfica, certo? Por que isso? Porque a ideia é a gente trabalhar o objeto e focar no objeto, no que o objeto pode fazer e como é que ele pode fazer, né? E depois, no quarto período, daí a gente entra com a interface gráfica. Aí, justamente essa classe interface que nós vamos trabalhar no modo console, nós substituímos a interface e o resto que a gente vai ter continua igual. Vamos trabalhar com as aplicações, vamos criar interfaces próprias para poder gerenciar isso. E esse gerenciamento vai acontecer, mas eu vou estar trabalhando com os objetos. E esses objetos vão fazer o processo acontecer, tá? Então, o que nós temos aqui? Para mim criar uma classe quadrado, eu venho aqui, eu tenho uma unit aqui, né? Essa unit está criada, ela não tem nada. Então, aqui dentro da unit, eu vou colocar a cláusula type. Vou dizer que eu tenho lá o quadrado. E vou dizer que ele é uma classe. Então, quadrado é uma classe. Então, eu vou ter as cláusulas lá, que a gente comentou, que é private. Eu vou ter protected e a cláusula public, certo? O private indica que é só atributo dela. Protected indica que é atributo dela e de seus herdeiros. E public, que é público, que tem acesso a esse cara, né? Então, vou colocar aqui como sendo protected. No caso do quadrado, não teria necessidade, né?
Mas vamos dizer lá, eu tenho o valor de lado, que é do tipo real, né? E a ideia do objeto é de que ele vai precisar ser instanciado. Instanciar um objeto, a gente diz que é construir o objeto. Então, a gente passa a ter a necessidade de ter um constructor. E como é que é esse constructor? É constructor crie objeto. A gente, aqui no caso, nós vamos seguir um conjunto de regras de nomenclatura para tentar manter o máximo possível dentro do formato padrão de desenvolvimento. Que uma das características que a orientação objeto coloca é de você passar a trabalhar sempre com nomes padrões, métodos padrões, de forma que qualquer pessoa que vai desenvolver, ele já bata o olho, ele saiba o que ele tem que fazer. E não criar nomes aleatórios ou a gosto da pessoa, certo? Então, o formato de você trabalhar orientado a objeto propõe justamente uma padronização que, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo que o Adrian colocou lá, eu tenho um cara que vai construir uma casa. Quando o cara vai construir a casa, a forma de trabalhar, vamos dizer assim, a maneira que vai levantar, vai passar, criar a viga, baldrame, vai levantar os tijolos, que vai levantar a casa, teoricamente segue o mesmo padrão, porque se caso cada um for construir de uma forma diferente, você vai ter, vamos dizer assim, uma casa que vai ficar meio diferente em alguns ambientes. Então a ideia é sempre trabalhar num padrão, né? Então eu vou ter esse constructor, vou ter um destructor, que é a ideia da orientação objeto, propõe que eu construa o objeto e depois eu libero o objeto, né? Algumas linguagens têm o coletor de lixo, garbage collection, outras linguagens não têm. E, de qualquer forma, a gente tem que considerar que não vou ter nada, então eu vou fazer tudo na mão, né? Esse fato de criar o constructor destructor vai levar em consideração que eu vou criar todos os objetos, caso ele seja agregado, ele tenha outros objetos, eu tenho que instanciar todos os objetos que estão vinculados com ele. Caso contrário, eu vou construir somente os objetos que são de atributos que não são outros objetos, a gente inicializa eles, né? Teoricamente, no caso do Delphi em particular, eu não precisaria inicializar, porque ele considera que quando eu tenho um objeto com um atributo que tem atributos comuns, simples, inteiro, real, caractere e lógico, ele vai considerar com os valores default, certo? O inteiro vai começar com 0, o real também vai começar com 0, o caractere vai começar com nada, e etc. Mas a gente leva em consideração que outras linguagens não necessariamente vão fazer isso. Então, depende da linguagem, né? Eu tenho aqui, então, o método para construir, o método para destruir. E eu vou ter a situação de criar uma procedure onde eu vou setar, ou eu vou colocar um valor para o meu campo lado. Nós vamos usar como parâmetro sempre, quando é um parâmetro que eu vou estar usando numa passagem de parâmetro, eu vou usar a letra P, certo? E mais o nome do atributo conforme ele foi declarado. Aqui fica um tanto quanto interessante, né? O nome do atributo é pelado, tá? Eu vou ter lá uma procedure que vai setar e vou ter uma function que vai retirar o valor dele, né? Então, eu tenho lá get lado, eu vou dizer que ele vai retornar um valor do tipo real também, certo? Bom, além dessa situação, eu tenho o caso de que eu posso solicitar, e daí eu não vou fazer como um get, mas eu vou precisar do valor da área e do perímetro, certo? A área e o perímetro, então eu vou dizer assim, bom, eu não tenho atributo área e perímetro, né? Então eu posso criar uma function, né, que eu vou retornar, vou dizer calc área, e eu vou dizer que ele vai me retornar um valor real. E eu vou ter um outro método function calc
perímetro, e eu vou dizer que ele também vai me retornar um valor real, certo? Então, o que acontece? Eu venho aqui, observe que aqui eu tenho o uses aqui, que declara o que eu vou estar utilizando. O tipo aqui, o type, vai me dizer que eu vou estar passando a declarar aqui valores que são o header da minha classe, né? Acho que vocês devem ter visto no livro que a classe ela é dividida primeiro uma parte acima, um retângulo, onde primeiro eu vou ter o nome da classe, eu vou ter seus atributos, uma divisão lá eu vou ter os atributos que vai compor ela, e depois eu vou ter os seus métodos. Então, aqui seriam as três partes que eu tenho, né? Só que diferente, por exemplo, da linguagem C ou de Java, no caso aqui do Delphi, eu não preciso fazer a implementação em um outro arquivo. Eu posso trabalhar aqui essa primeira parte, do type até o end aqui, como sendo o header, o cabeçalho, a assinatura do método, da classe. Não é assim que tem ali? Eu tenho a assinatura da classe que determina que eu tenho que ter o nome da classe, tem que ter os atributos e tem que ter os seus respectivos métodos. Mas aqui eu posso ter a sua implementação. E a sua implementação, no caso em particular, vai acontecer de que forma? Eu vou ter lá constructor, basicamente como eu tenho lá, só que aqui eu vou passar a ter o nome da classe, ponto, o seu constructor. Crie objeto. Eu tenho o nome da classe e os seus atributos. Eu vou ter lá então begin e vou dizer que lado recebe 0. Né? Eu vou ter o destructor. Quadrado, ponto, destrua-se. E vou ter simplesmente begin e end. Neste caso, porque eu não tenho outros objetos. Se eu tivesse objetos agregados aqui, eu teria que destruir os objetos que estão sendo instanciados, certo? Mas eu tenho que ter um destructor, mesmo que eu não tenha nada nele, tá? Então, eu vou ter lá uma procedure, quadrado, ponto 7, lado, onde eu tenho o parâmetro. Aqui é importante que ele seja realmente do mesmo jeito que está declarado lá em cima. Setar o valor é o envio e recebimento de mensagens. No caso, setar, eu estou colocando o valor. Então, eu vou dizer que begin, vou dizer que lado recebe pelado. Certo? Eu vou ter o correspondente get, function, quadrado, ponto get, lado. Ele vai me retornar um valor do tipo real. Então, tenho begin, eu vou colocar a function que a gente viu em Pascal, eu coloco o nome da função. Aqui eu posso passar a utilizar result, recebe, lado. Lado aqui significa que é o valor do atributo que eu tenho ali na classe quadrado, certo? E no set, o valor do lado que está recebendo o valor que está vindo do parâmetro. Então, eu estou colocando o valor dentro do objeto, certo? Bom, aí eu tenho as situações de que para fazer aqui, eu tenho calc área e calc perímetro. Então, o que é que vai fazer esse calc área, calc perímetro? Eu vou ter uma function, quadrado, ponto, calc área. E esse quadrado calc área vai me retornar um valor real. O que é que ele vai retornar? Para mim calcular a área, então eu vou dizer que o result recebe lado vezes lado. É básico, né? Eu vou ter o calc perímetro, eu vou criar uma function quadrado ponto calc perímetro. E ele vai me retornar um valor também do tipo real. Eu vou colocar lá um begin e vou dizer que result recebe
lado vezes 4. Certo? Então, calculei o método que vai retornar o valor do perímetro. Certo? Então, essa é a classe quadrada. Eu tive algum read? Eu tive algum write? Eu tenho read e write na classe? Não. A classe, supostamente, a gente trabalha só com o objetivo do que a classe vai executar. Certo? Ele não vai ler dado, ele não vai escrever dado. Ah, mas daí então como é que a gente vai fazer o programa? Bom, vou vir aqui, vou mandar salvar esse cara. Vamos mudar a disciplina. Para cada classe cria uma unit? Para cada classe cria uma unit. No caso, em Delphi em particular, eu não necessariamente precisaria criar uma unit para cada classe. Eu poderia ter várias units num mesmo arquivo. Para a gente não ter problema, toda classe a gente vai colocar a letra U e o nome que a gente deu à classe, certo? Por regra. Sempre que eu for criar uma classe, criei quadrado. Então vai chamar U quadrado, certo? Perdão, ali é o nome do projeto. Aqui que vai ser o quadrado. Vou colocar no plural aqui para não bater lá com o que tem, tá? Tá. O que ocorre aqui? Deixa eu colocar aqui com plural aqui também, quadrados, e vou ajustar aqui. Todo ele tem que estar seguindo o padrão, certo? Porque ele vai levar em consideração sempre o que tem o nome da classe com seu respectivo método. Caso contrário, ele vai dar erro dizendo que não é compatível. Tá claro? Beleza, então salvou. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o projeto. Eu vou criar uma nova unit. Vem aqui, novo, arquivo, nova unidade. Beleza. Eu vou chamar a outra classe. Vem aqui, coloco o type. Vou chamar os gremistas que me perdoem, tá? Vou chamar de inter. Certo? E vou dizer que é uma classe. Private, protected, public. Certo? Vou criar, como toda classe, constructor, cria objeto. Podia ser, no livro ele usa cria instância, certo? Algumas coisas no livro ele não usa gets e sets, por exemplo, certo? Mas, como o objetivo da nossa disciplina não é específico para Delphi, a ideia não é específica para Delphi, vai ser genérico para todas as linguagens orientadas a objeto, a gente vai usar os métodos get, set em todos um padrão, né? Ele, no livro ele coloca a parte que seria o set, ele coloca como receba, e o get ele coloca como informe, certo? Nós não vamos adotar essa parte que o livro utiliza. Certos nomes de atributos, ele também não segue o padrão de colocar a nomenclatura, usar o mesmo nome de atributo ou nome de método get, set vinculado. Nós vamos adotar essa metodologia dos atributos e, de acordo com o nome do atributo, nós vamos criar os métodos get, set com o mesmo nome. Tá claro? Para não ter problemas de padrão. Destructor, destrua-se. E aqui no caso em particular da interface, então eu não vou ter a gets e sets, porque na prática eu não tenho atributo nenhum que eu vou ter na classe interface. Por quê? Porque na interface simplesmente eu vou pedir os dados, certo? Eu não vou pedir os dados e vou mostrar o resultado. Então, como eu vou pedir dados e vou mostrar resultados, eu não tenho por que colocar atributos, certo? Quando a gente for trabalhar com a interface gráfica, daí nós vamos criar um formulário. Aí eu passo a ter um formulário como sendo um atributo, certo? Mas aqui no momento eu não tenho, tá? Então, eu vou criar uma procedure que eu vou chamar de peça dados lado,
certo? Onde aqui em particular, eu vou passar com o parâmetro aqui também. Eu tenho que usar a passagem de parâmetro por referência, certo? Onde eu vou pedir para ser feito a leitura do atributo que eu tenho. E eu vou ter uma outra procedure que eu vou mostrar os resultados. Então, vou ter lá, mostra, vou colocar só como amostra. Então, eu vou ter lá uma variável P para área e outra P perímetro. E eu vou dizer que elas são do tipo real. Certo? Então, a interface vai fazer os reads e writes que eu não tenho lá na classe quadrado. Certo? O que eu tenho aqui? Definir os métodos que eu vou precisar ter. Então, eu vou vir aqui. Inter.creObjeto. Eu vou ter basicamente um begin e end porque não tem atributo nenhum. Destructor, destrua-se, e eu também só vou ter begin e end. Tem que criar? Tem. Aqui faltou inter, né? Tá. Aí eu vou ter procedure, peça dados lado, onde eu vou ter passagem de parâmetro por referência do tipo real. O que eu vou ter aqui? Então, aqui, para pedir o valor do lado, eu vou fazer o quê? Vou dar um write ln. Vou colocar só um write. Entre com o lado. Vem aqui, vou dar um read ln. Aqui. Ok? Eu tenho outro método que é o quê? Que é o que vai mostrar os dados. Então, eu vou lá, procedure, ponto, mostra. Aí eu vou passar como parâmetro quem? P área, vírgula, P perímetro, do tipo real. Vou ter um begin e vou fazer o quê? Vou dar um write ln área, vírgula, P área. Vou colocar as máscaras. Vou dar um outro write ln perímetro, P perímetro. E vou dar o read key. Ou seja, tudo que é read, entrada de dados ou saída de dados, eu estou fazendo um único local. Tudo bem? Bom, feito isso, então significa que está pronto o nosso programa do quadrado? Não. Ainda não. Não. Vamos salvar. A gente vai salvar ele. Como é que vai chamar esse cara aqui? O Inter. Certo? Que é o nome da classe que eu tenho. Então, o que eu tenho? Primeiro, criei classes que têm um nome, que têm atributos e que têm métodos. Atributos são qualidades que eu vou ter, métodos são as ações que podem ser executadas, seja serviços ou envio e recebimento de mensagens, certo? No caso, eu só tenho um que é para enviar, que é o para setar o lado. E eu tenho get que retorna, eu tenho calc área que retorna e calc perímetro que me retorna. Ele está fechado, eu não consigo mexer nesse cálculo. O cálculo está dentro do processo, certo? O que ocorre?
eu posso vir aqui e ter uma outra classe, que é o que vai fazer o acesso de dados do usuário, que vai dar entrada. Eu vou precisar setar lá no meu objeto, vou ter que instanciar esse objeto e vou ter que colocar o valor lá dentro. E vou pedir para trazer o resultado desse cara. Tenho dois objetos distintos. Vou criar um terceiro objeto, ou uma terceira classe, perdão, que eu vou chamar de programa. Observe que depois do nome da classe eu não tenho ponto e vírgula, certo? Isso aqui lembra bastante aquela declaração de tipos que a gente fez lá, certo? Como se estivesse declarando tipos, recordes lá que a gente fez no segundo período. Não são recordes. Aqui é a declaração do objeto, tá? Então, vendo aqui, eu vou ter private, protected, public. O que é a classe? Programa. Então, aqui no programa, eu vou dizer que eu vou ter um quadrado, que é de que tipo? Tipo quadrado. Eu vou chamar diferente. Em vez de ter um quadrado, eu vou ter o quadrado. Certo? E, bom, se eu estou dizendo que ele vai passar a existir aqui, eu tenho que vir aqui e colocar o quadrado. Na verdade, a gente colocou quadrados, né? Coloquei no plural. Certo? E eu vou ter a inter, que é do tipo inter. E, para mim poder usar ela aqui eu tenho que declarar o inter. Bom, aqui eu declarei o objeto e ele está protegido. Certo? Bom, vou vir aqui, eu vou constructor, cria objeto. Destructor, destrua-se. E aqui eu vou ter uma procedure que vou chamar de execute-se. Certo? Bom, esses três métodos são públicos, vai estar acessíveis. Esses aqui vão ser um pouco diferentes do que a gente fez antes. Por quê? Aqui eu tenho uma das propriedades que a gente trabalhou lá. Qual que é a propriedade que a gente tem aqui? A agregação. Porque eu tenho um objeto chamado programa, que dentro dele tem um objeto chamado o quadrado. E eu tenho um outro objeto chamado a inter. São dois objetos dentro do objeto programa, certo? Então, eu venho aqui, vou fazer constructor e vou dizer que programa ponto crie objeto. Vou ter lá begin. Aqui é diferente dos outros, porque nos outros eu não tinha outros objetos, certo? Só podia ter atributos, no caso da interface eu não tenho, né? Mas aqui eu tenho objetos. Então, para mim instanciar o objeto, para que ele passe a existir na memória, eu preciso instanciar o objeto, não é assim? E instanciar o objeto, eu vou dizer que o quadrado tem que ser iniciado. Ele tem lá um ponto cria objeto. Porém, quando eu vou criar um objeto, eu não faço ele ponto cria objeto. Eu vou vir aqui e vou dizer que o quadrado vai receber quadrados ponto cria objeto. Sempre que eu for instanciar um novo objeto, eu necessariamente tenho que ter o objeto que vai receber, que vai ser instanciado,
ele recebe o nome da classe, ponto, seu constructor. Certo? Não é isso que nós temos aqui? O nome da classe, ponto, seu constructor. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer a inter recebe inter ponto cria objeto. Certo? Eu vou ter destructor. T programa ponto destrua-se. E sempre que eu tenho objetos, eu preciso destruí-lo. Então, aí eu vou chamar o quadrado. Não. Só quando eu vou construir que eu vou chamar o nome, recebe o nome da classe, ponto, seu constructor. Só nessa situação que eu faço isso, tá? Então, vou fazer ponto, destrua-se. A inter, ponto, destrua-se. Certo? E destruir os meus objetos. Então, vou fazer então a procedure, programa, ponto, execute-se. Begin. Eu vou fazer a inter, ponto, peça lado. Ah, mas eu não tenho valor do lado aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável local. Vou usar sempre que for uma variável de memória, uma variável local, vou usar a letra M. Então, M lado do tipo real. Porque a gente passa aqui, quando eu for pedir o dado do lado, e a gente usa a passagem de parâmetro por referência. Então, aqui, M lado, ele vai lá e vai ler o valor do lado. Tá certo? Uma vez que eu recebi o valor do lado, eu vou colocar esse valor dentro do meu objeto. Como que chama? Quadrado. O quadrado. O quadrado, ponto, set lado. Aí eu vou passar quem? B lado. Não. M. O pelado ele não tem nada, não é? Não é o M lado que recebeu o valor? Foi lá e leu? Certo? Ele vai voltar em quem? Em M lado. Certo? Tranquilo? Aí, eu vou ter que mostrar o resultado. Então, com quem que eu vou mostrar o resultado? A interface. Então, a inter, ponto, não, mostra. Mostra quem? Eu tenho que mostrar, não. O mostra vai mostrar quem? A área e o perímetro. Mas quem é que tem a área e o perímetro? Quadrado. Então, aqui eu tenho que colocar quem? O quadrado, ponto, calque área, vírgula. O quadrado, ponto, calque, perímetro. Certo? Bom. Dúvidas? Esse semestre vai ser É na base da emoção, né, meu? Pô. Vamos ter muita emoção. Daí.
Se ninguém tiver dúvida, eu posso começar a perguntar. Desse jeito assim ele já executa? Ou não? Oi? Desse jeito ele já vai executar ou tem que fazer mais alguma coisa? Ah, mas se eu fizer isso daqui, significa que está pronto, então, meu programa. Ah, essa é a minha dúvida. Essa é a dúvida. Ah, qual que é a diferença que eu tenho do quadrado? Aqui vai ser o... Qual que é a diferença que eu tenho da classe quadrado, que foi a primeira que a gente criou, com essa última que a gente acabou de criar agora? A classe do quadrado não chama a interface? A classe... Não, a classe do quadrado, ele tem um nome, tem seu atributo, que é lado, e tem os seus métodos. Aqui na classe do programa, eu tenho o quê? Métodos de outros lugares. Hã? Você tem métodos de outras views. Tá, mas eu tenho um nome da classe, eu tenho atributos, e tenho métodos. É isso? O que a gente consegue concluir disso? Vai rodar. Programa. Ah, oi? O programa é instância. Mas aqui eu instanciei quem aqui na minha classe programa? Quem que eu instanciei aqui? E o que mais? Não. Instanciei quem? Quadrado, o quadrado, a inter. Não é isso? Se eu instanciei o quadrado e a inter, isso quer dizer que dá para executar, então? Sim. Mas o programa não é uma classe? Falta a classe main para executar o programa. Não tem classe main. Main void. É? Eu não tenho main void, mas eu... O programa inicial para instanciar o objeto programa. Falta... Muito bem, é isso aí. Eu preciso, porque como o programa aqui, ele está definido como uma classe. Então ele não tem uma instância dele. Ele tem um constructor. Mas o constructor dele é a instância dele? Não. Então não dá aqui. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais antes da gente chegar até ali, então. Observaram que eu construí o objeto no constructor. Bom, coerente, né? Vou construir o objeto, vou construir no constructor. Como é que ele usa ele lá no execute-se, se eu construir dentro do constructor? Constructor é um método aqui. É um subprograma. Como é que ele chega... O execute-se não é um outro subprograma? Eu passei por parâmetro para ele chegar até lá? E ele entende onde que está? São dois subprogramas, eles estão interligados de alguma maneira, esses subprogramas? Oi? É porque eu coloquei no protected. Vai ficar boa a visual.
Bom, pois é. E agora? A gente fez aqui, ó, dentro da instância criada, eu mandei setar o valor do lado, né? Eu li lá na interface com uma variável, mandei receber ela, li ela lá na interface, vim aqui no quadrado, coloquei o valor lá dentro. Bom, aqui eu estou fazendo referência a esse cara, então ele está recebendo o valor de acordo com o objeto que eu estou trabalhando, né? Mas isso está tudo dentro de um mesmo método, ou de um mesmo subprograma, vamos dizer assim, certo? Agora, aqui ele não está dentro do mesmo subprograma, certo? Não é isso? Nem este, nem esse. Porém, quando eu estou dentro da mesma classe, eu consigo acessar todo ele. Todos os métodos que estão dentro da mesma classe têm acesso a tudo que está dentro da classe. Dá para entender isso? Ele existe quanto objetos. Se eu tivesse variáveis aqui também, eu também conseguiria acessar esses camaradas aqui dentro, sem a necessidade de passar parâmetro. Porque ele já está dentro do próprio objeto. Então, ele está dentro, é o caso da CPU, a memória, está dentro do gabinete. Um tem acesso ao outro, certo? Eu não preciso dizer que, eu estou usando de lá, por isso eu preciso passar por parâmetro. Então, não preciso. E esses métodos aqui também, mesmo que eles não estivessem aqui na região pública, eles estivessem na região protegida, eu não precisaria, porque ele está dentro do próprio objeto, dentro da própria classe. Então, ele tem acesso a esses atributos da própria classe. Tá claro? Entendido essa parte aqui do processo? Bom, então, voltamos à nossa primeiro lá, quadrado. Que foi o que ele criou lá, originalmente, não é isso? Aqui, dentro de tudo que ele criou, ó, ele acrescentou aqui, ó, o quadrado, o inter e o programa. Tá vendo aqui? Eu não preciso desses caras aqui. Eu só preciso do programa. Certo? Aqui ele declarou tipo aqui para criar tudo isso aqui. Também não preciso nada disso aqui. Eu vou deletar isso aqui. Vem aqui, eu vou var. Vou criar o programa do tipo programa. Que é ponto. Aí eu vou ter o que aqui? O programa recebe programa ponto cria objeto. Depois o programa não ponto não execute-se. Aí eu vou ter o programa ponto destrua-se. Aí eu venho aqui, eu vou salvar esse cara, vou salvar tudo e vou mandar executar. Daria tudo isso daí para aquele programinha lá de 3 linhas no quadrado? Oi? É tudo isso daí para aquele programa de 3 linhas lá no quadrado?
Entre com lado. Lado vai valer 5. Área vale 25. Perímetro vale 20. É quase igual aquele primeiro programa que a gente fez no primeiro período. Achei que você ia gostar. Vamos ter começado assim já. Tá claro? Dá pra criar rei na Oi? Só tem que Esse é um dos motivos porque a gente não começa ensinando orientação a objeto no primeiro período. Certo? Porque, teoricamente, vai ter muitos fundamentos que tem que ser trabalhado e vocês entenderiam tudo isso que a gente conversou hoje no primeiro período? Entenderam o X da questão? Se tivesse essa conversa no primeiro período, estava engenharia agora. Então, tem faculdades que têm trabalhado com orientação a objeto logo no primeiro período, certo? Só que você começar ensinando orientação a objeto no primeiro período é um esforço muito grande para mostrar isso daqui, né? Deu algumas linhas um pouquinho a mais do que o nosso primeiro programa do quadrado, né? Então, mas ele faz a mesma coisa, né? A diferença que se tem com relação a quando a gente trabalha dessa maneira é que, vamos dizer assim, se você levar em consideração que a ideia da casa, você pegar um mestre de obra que malemar pode ter o primário, ele consegue construir uma casa da maneira que ele aprendeu a construir a casa, certo? Ele levanta a casa, ele arranja um assistente, um auxiliar lá de pedreiro lá, e em 2, 3, 4 pessoas levantam uma casa pequena lá em um mês e entrega, certo? Se você for montar uma equipe onde você tem o cara que vai fazer só as vigas, que vai fazer só as paredes, outro que vai fazer só a cerâmica, especializado, você vai ter uma equipe grande, certo? E essa equipe grande pode ser que consiga fazer no mesmo mês a casa. Mas você tem a situação de que se você tiver só o mestre de obra para fazer, ele vai ter uma limitação para conseguir fazer casas. Se você precisar fazer um conjunto, você precisa de gente mais especializada para fazer as coisas particulares e alguém que vai coordenar esse trabalho todo. Então, se o pedreiro consegue fazer uma casa com 4 pessoas em um mês, se você colocar 8 pessoas, você constrói 2 casas. Se eu colocar 40 pessoas, ele consegue construir 10 casas. A diferença que se tem é que quando a gente vai construir num formato artesanal, algumas coisas podem sair não fora do padrão. No caso de um sistema, o que se precisa é, uma empresa de grande porte precisa de um ambiente corporativo para sua solução, ele não quer esperar 2 anos para fazer o projeto, ele quer que a solução esteja pronta em 6 meses, em 3 meses. E daí, ao invés de você trabalhar, desculpa, com 4 pessoas no processo de desenvolvimento, você pode colocar 40 pessoas e dentro do prazo que foi estipulado, você consegue entregar o projeto. Esse é o princípio da ideia da orientação a objeto e é por causa disso que abre muitas vagas no mercado. Porém, a regra principal na área de desenvolvimento é justamente que quem vai trabalhar no desenvolvimento siga uma metodologia padrão. Porque a classe vai ter um padrão pré-estipulado. Quando você bate o olho, você tem que fazer de acordo com aquilo que foi estipulado. Então, se o analista
desenhou o nome, colocou o nome dos atributos de cada classe, disse quais são os métodos que vai ter que fazer, automaticamente você consegue. Entregou o diagrama de classe, teoricamente você conseguiria implementar esse processo todo, certo? Isso que dá margem a ter uma quantidade de vagas no mercado bastante grande para quem sabe desenvolver orientado a objeto. Entenderam X a questão? Bacana? Então, a ideia de fazer orientado a objeto, ele não é indicado para pequenos negócios, para pequenas coisas. Só que, para vocês entrarem no mercado de trabalho, precisa entender de orientação a objeto como um todo. Então, de qualquer forma, a ideia é passar a implementar orientado a objeto, que é o que vai ter. Vai acontecer o que? Não vai ser em Delphi, vai ser em Java, não vai ser em Java, vai ser em C#, vai ser em C++, vai ser em alguma linguagem orientada a objeto. Quando você desenvolve não orientado a objeto, o problema é que não seguiu um padrão. Quando não segue o padrão, o que ocorre? A manutenção desse projeto fica comprometida. E a qualidade do projeto também fica comprometida. Por que fica comprometida? Pelo seguinte, quem mexe com a parte de layout, vamos dizer lá, vai montar uma página, um site. Quem tem uma lógica muito apurada, vai fazer uma interface toda quadrada, simplesinha. Quem mexe com design, que consegue colocar um conjunto de cores, um conjunto de imagens para fazer o negócio ficar bacana, ele consegue fazer aquele negócio ficar bacana, mas a lógica que ele usa para fazer aquilo é muito diferente dessa lógica que a gente utiliza para implementar. Certo? Vamos dizer assim, quem projeta, o arquiteto vai lá e desenha aquele negócio bonito. O engenheiro que se vire para fazer o processo acontecer. Nós somos a mesma coisa. Os designers de interface vão fazer a cara bonita. Nós fazemos o processo acontecer. Certo? Aí, simplesmente vai colocar um botão lá que vai receber os dados que forem coletados e ele vai fazer o resto da camada do back-end. Entenderam o X da questão? Esse é o ponto que a gente tem para trabalhar. Fala. Achei que você queria dizer alguma coisa. Entenderam o X da questão? Então, quando a gente trabalha nesse formato, se você trabalhar com as camadas certinhas no modelo, a gente chama o modelo UML ou modelo RUP, que é de Rational, que começou esse processo, você vai ter um formato onde, seguindo o padrão pré-estipulado, não distorcendo o padrão, qualquer pessoa que chegue vai conseguir dar manutenção, vai conseguir entender o que está lá e vai fazer a coisa funcionar. Na prática não é tão simples assim, nós vamos entrar nos graus de dificuldade, certo? As complexidades que vai ter, mas nós vamos estar dividindo isso em camadas para poder fazer isso acontecer. Tá claro? Dúvidas? A classe do programa vai ser sempre essa que vai trazer tudo, juntar tudo e... Nesse semestre nós vamos trabalhar nesse formato, certo? A hora que a gente entrar na interface gráfica, a gente vai passar a trabalhar com um formulário que vai gerenciar essas atividades. Certo? Que é esse cara que vai fazer esse papel do que o programa está fazendo aqui. Então a gente sempre vai ter um programa para... Exato. Porque é o elo que vai determinar o que tem que fazer, quem tem que fazer. Certo? Na teoria, um programa ele tem que ter o acesso de todas as outras classes. Ele que vai instanciar as outras classes, de certa maneira. Beleza? Isso, nós estamos seguindo o que o Isaías Camilo Borati aí propôs, certo? Com os seus devidos ajustes que nós estamos fazendo para manter a compatibilidade com outras linguagens e não ficar uma proposta que ele fez, né, para esse conceito.
né? Mas é uma maneira da gente trabalhar com algo sólido, que tem uma base para você tomar como referência, certo? E você tem como trabalhar com ela baseado no que está aí escrito no livro, né? Isso facilita bastante o entendimento, o embasamento das coisas que nós vamos trabalhar. Certo? Só lembrando, antes que eu esqueça, que para a semana que vem, cada semana, nós vamos chegar até lá. Tem um capítulo lá que eu vou abrir mão lá de alguns exercícios, né? É porque ele tem, acho que 40, 50 exercícios. Então, eu vou abrir mão de alguns aí, tá? Pra ficar tranquilo. Beleza? Dúvidas? O receba ele trata como get. 7. Só para eu anotar aqui. Podem anotar aí que o que no livro está escrito receba é 7, é a procedure, certo? E o que no livro está escrito como informe é o get. A gente não costuma traduzir isso, ninguém traduz isso, só o autor do livro que traduziu, certo? Porque a gente não costuma traduzir, por quê? Porque é uma convenção, de certa maneira, e amanhã vocês podem estar desenvolvendo com outra linguagem, e a gente usa sempre a ideia de get set, certo? Vai setar, vai dar um get, vai puxar ou vai colocar, certo? Esse é o princípio. Bacana? Se alguém ficar com dúvida, nós precisamos sair com entendimento, a ideia, a turma está até 10 alunos, é um processo que, vamos dizer assim, vai dar para a gente trabalhar muito bem esse processo. E como eu disse lá no início, eu vou repetir, até que esse negócio, a ideia da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E vou perguntar, e vou chover no molhado, mas temos que sair desse negócio entendendo claramente o que nós estamos trabalhando. Tranquilo? Posso fechar a videoaula aqui? Viram o quê? É que o Matheus não fez o primeiro período, ele já pulou, mas... Mas eu já fiz vários primeiros períodos. Um programa do quadrado é um programa complexo, né? Tá certo? Então tá bom. Tô fechando a videoaula aqui.